paz do Senhor, que Deus abençoe, um forte abraço, esse amigo que vos fala, Bispo Ciani. Hoje eu quero trazer aqui um tema, aprenda a jejuar. Os 3 tipos de jejum. A palavra de Deus, ela diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 17, ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto. Você vai encontrar isso na versão NVI. E o que é jejum, bispo? Biblicamente, o principal conceito, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia sobre o jejum, é abster-se dos alimentos físicos por motivos espirituais. Pensando assim, é aceitável dizer que o jejum pode ser de uma forma em que o crente se prepara melhor para uma determinada situação, já disposta ou não. Sempre em caráter espiritual. Nas Sagradas Escrituras, na palavra, na Santa Palavra de Deus, encontramos o jejum abraçado à oração, porque entendemos que a pessoa que jejua também ora, e não o inverso. Quem jejua, ora, e não ao inverso. Quem ora nem sempre jejua. Isso, na verdade, é óbvio. Você pode conferir lá em Marcos 9:29. Contudo, o jejum pode ser definido também como a oração sem palavras. Muitos confundem a presença do Espírito Santo em nós como uma avalanche de barulhos, quando na verdade o Espírito Santo ele se revela como sendo um marulho sobre a nossa vida. Isso mesmo, um marulho, o som do mar. Quando temos oportunidade de irmos a uma praia, de estarmos na praia, por exemplo, avançamos lentamente até as ondas, até onde as ondas morrem. E ali, ao sentirmos as águas baterem em nossos pés, vem um arrepio, não é verdade? Se avançamos um pouco mais, as águas chegam até o joelho. E se avançamos mais ainda, chegamos aonde as águas alcançam a altura do peito. E ainda conseguimos ouvir o barulho da cidade atrás. Ao chegarmos mais adiante, ou melhor, quando você vai se aprofundando mais, onde as águas batem no seu queixo, fazendo com que seja claro o som do barulho das ondas ali na nossa face, o barulho da cidade ainda é notório. Mas quando, meu irmão, quando você vai se aprofundando mais, mas o que parece mais audível e nos prende mais atenção no momento ali que você está se aprofundando é a nossa respiração ofegante. Porque as águas batem frequentemente na nossa boca, nariz, olhos, não é verdade? E pressiona ali você, o tórax dentro daquele mar. Entretanto, quando avançamos a ponto de o mar nos submergir, todo o nosso corpo de forma que venhamos ali mergulhar por inteiro, não se ouve mais nada. Ali, meu irmão, a não ser que você esteja fora, mas se você tiver mergulhado por completo, se você tiver submerso por completo, o que você vai ouvir ali, meu querido, não é mais nada a não ser o maravilhoso marulho silencioso, não como sendo uma confusão, mas uma baderna, um sonido particular, indecifrável, onde se consegue distinguir os gemidos inexprimíveis. E o mover inefável do Espírito Santo é assim. O jejum, ele é igual. O jejum, ele é silencioso de igual forma. Mas como jejuar, bispo? Como é que eu jejuo? E é isso que nós vamos falar agora. Quando os discípulos de Jesus lhe pediram para que o ensinasse a orar, lá em Lucas 11:1,
Veja igualmente a reflexão. Como orar? Ele também aproveitou para ensiná-los a praticar justiça, dar esmola e jejuar, além de outras lições. Dentre estas lições, Jesus chamou a atenção dos discípulos para que atentasse seus olhos à maneira incorreta de muitos que ali realizavam essas atividades. Não sejam como os hipócritas, dizia Jesus. Eu já falei sobre a palavra hipócrita aqui no Ministrados, mas não custa falar de novo, né? Do grego, upokrites significa ator de palco. O cristão deve ser autêntico, meu irmão, minha irmã, e não um impostor que atua a fim de ser visto pelas pessoas ao jejuar ou fazer boas obras. Se temos que imitar alguém, que seja Cristo, ou a fé dos que pregam a palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 11:1, verifique aí na sua Bíblia, e Hebreus 13:7, como também lá em Efésios 5:1. Você vai ver isso que eu estou dizendo para você. Jejuar é negar-se a si mesmo para honrar o nome de Deus, sacrificando o próprio corpo com a sua natureza pecaminosa. Jejum não pode ser a definição de piedade. Olha o que diz: lave o rosto, versículo 17. Mais um sacrifício físico em prol da nossa relação com Deus. O Senhor, através do profeta Isaías, nos deu um grande ensinamento acerca do jejum. O povo perguntava a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Olha só. O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum você cuida dos seus negócios, exploram os seus empregados. Vocês passam dias jejuando, discutindo, brigando, chegando até bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? Leia aí Isaías 58, 3, 7. A autenticidade no jejum deve ser mantida no início ao fim, de forma secreta, onde as pessoas, a autenticidade no nosso jejum deve ser mantida do início ao fim de forma secreta, onde apenas o Pai que está em secreto, ouvindo o nosso clamor, sem palavras, igualmente devemos enxugar os nossos rostos de toda expressão de dor, sofrimento, que possa indicar a qualquer pessoa que estamos jejuando. Evidentemente, alguém em nosso meio perceberá, como o nosso cônjuge, a nossa mãe, quando se preocupa por não termos ido à mesa para comer, ou o nosso filho, ao notar a nossa ausência. Isso é compreensível, pois a família, ao saber ali que estamos em jejum, é compreensível. Isso é notório que vai haver uma preocupação, por que você não foi comer, não é verdade? Mas deve manter o segredo, para que tudo o que aconteça segundo a vontade do nosso Jesus. E por que os discípulos, diz a Bíblia, lá em Mateus 9:14 até o 17, por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Em outra oportunidade, Jesus ensinava uma nova abordagem sobre o jejum, ao responder à questão deles. Os discípulos de João, por exemplo, diziam: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Eles perguntavam para João. E esse trecho nos dá a ideia de que o jejum tem a ver com luto, tem a ver com um pesar pelo noivo que já não está mais fisicamente entre nós ali naquele momento. Temos que compreender que a partir da sua ascensão, em Atos 1:9, a sua volta, lá em Tessalonicenses 4:16, contudo, notemos que Jesus pergunta se pode alguém entristecer-se quando o noivo ainda está com eles. Mateus 9:15. Realmente a tristeza e o luto têm seus momentos de enlace, pois nós sentimos contristados por não ter mais ali o nosso Senhor em nosso meio, por ter sentido rejeitado e morto. Porém,
na festa, quando nós estamos na maior comemoração da nossa igreja, que é a Santa Ceia, reconhecemos pela fé a sua presença e alegramos o nosso coração nele. 1 Coríntios 11, 24, você confere isso. A pergunta de Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas? Nós que temos a compreensão, melhor dizendo, faz a gente entender que o jejum cristão não combina com tristeza, porque é incompatível com a abundante alegria que a presença do Senhor nos traz. Quando, perante o mundo, o cristão se abstém de algumas coisas, às vezes por amor a Cristo, a tristeza pode ser aceita no jejum por causa do pecado, mas não por causa de Jesus. Cristo também respondeu aos discípulos de João a respeito do jejum com uma parábola. Ninguém usa retalho de pano novo para remendar roupa velha, e ninguém põe vinhos novos em odres velhos. Esta resposta tem um certo caráter religioso. A comparação do velho e o novo diz respeito ao judaísmo daquela época, onde muitos seguiam a lei antiga. O novo evangelho trazido por Jesus, porém, não significava que a lei foi abolida, mas aperfeiçoada. Por isso a comparação, lá em Mateus 5,17. A nova vida que Cristo dá não cabe no velho judaísmo. O vinho novo deve ser postos em odres novos. E este vinho novo é o aperfeiçoamento da lei, a presença do Espírito transformado em rituais em avivamento. O odre é cada um de nós, onde a lei será depositada, a palavra será colocada. Semelhante acontece no caso do remendo novo, no pano novo. Ainda sobre vinhos e odres, veja o artigo das bodas de Canaã. Veja, você vai ver. Você vai ver, falando das bodas de Canaã, você vai ver isso. O evangelho de Cristo não é um remendo da lei antiga, mas a liberdade. João 8,32 diz isso. E o apóstolo Paulo, ele admoestava os Gálatas para que não voltasse aos rudimentos fracos e pobres, lá em Gálatas 4,9. Foi para a liberdade que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo nos libertou. E para que a novidade de Cristo seja plenamente aproveitada e desenvolvida em nós, é necessário liberdade, porque se estiver presa, os panos novos e odres se romperão e nada terá proveito. Confira lá em 1 Coríntios 12:7. O jejum não deixou de ser uma abstenção de alimentos físicos para os fins espirituais. Apenas ganhou mais uma motivação. Aqueles que jejuam aspiram à volta do noivo. Eita, isso é maravilhoso, que foi tirado de nós. Apocalipse 22:20. Como Isaías disse: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Confira em Isaías 55:6. E podemos concluir nesse tópico, nesse post que nós estamos fazendo, nessa mensagem, com uma explanação do jejum na presente era. Como é hoje o jejum? Primeiro, é um sinal de anseio pela volta de Jesus. Segundo, uma preparação para a sua vinda. Terceiro, um sinal de tristeza pelo pecado que assola esse mundo. E a quarta, para a nossa santificação. E eu quero falar agora dos tipos de jejum. Nós vamos falar de 3. Os tipos de jejum, são 3 tipos de jejum. Enquanto os dicionários da língua portuguesa, ele dá evidência que o jejum pode ter mais de 2 formas, mas a Bíblia nos apresenta 3. Primeiro, o jejum normal, você vai encontrar lá em Mateus 4:2 e Lucas 4:2. Esse jejum é aquele que se abstém de todos os alimentos sólidos e líquidos, exceto água. Lembra quando Jesus jejuou 40 dias? A expressão teve fome indica supostamente que ele absteve-se de alimento, mas não de água.
Podemos compreender com isso que abster-se da água por 40 dias requer um milagre. Jesus, sendo tentado no deserto, estava simbolizando o homem carnal, sofrendo a sua tentação. Logo, não poderia exemplificar essa situação, aproveitando-se da natureza divina e empregando o milagre de suportar a ausência da água por tão longo período. Contudo, nós vemos na Bíblia pessoas na presença de Deus há exatamente 40 dias sem comer nada, nem beber água. Mas precisamos entender que houve milagre divino nessa situação, porque estavam pessoalmente com o Senhor, como lá onde você pode conferir em Deuteronômio 9. Isso é o jejum normal. Mas agora eu quero falar do segundo jejum, que é o jejum absoluto, como lá em Esther 4,16. Confira na sua Bíblia. Este jejum compreende aquele que nada, onde nenhum alimento sólido, nem líquido, nem água fazem parte. É o caso onde biblicamente não se aconselha a ir além de 3 dias, pois até os médicos afirmam que o corpo humano sofre terrível desidratação sem água há mais de 3 dias. No contexto de Esther, é convocado todos os judeus para um jejum coletivo, sem alimento, sem água, mas por um tempo de 3 dias apenas. Caso semelhante, vemos a experiência de Paulo, lá em Atos 9:9. Ultrapassando o período de 3 dias de jejum sem água é aceitável, apenas sob intervenção sobrenatural, como a situação de Moisés, que vimos anteriormente, por exemplo, lá em Êxodo 34:28. De igual modo, o caso de Elias, onde este recebe intervenção divina para suportar um longo caminho de 40 dias sem água, como nós acompanhamos lá em 1 Reis 19:5-8. E esse jejum que eu falei, né, é o jejum absoluto. E o outro jejum é o jejum parcial. Foi mais ou menos como um exemplo, o jejum de Daniel. Você pode conferir lá em Daniel 10:3. Onde esse jejum encontra-se numa situação de parcialidade, onde se você se abstém de alguns alimentos que sejam desejáveis. Daniel fez isso nesta feita. Cortou uma dieta de manjar desejáveis ao seu paladar por 3 semanas, 21 dias. Ainda sobre o jejum parcial, por exemplo, deixar de acessar a internet, abster-se de um tempo de assistir TV, parar um pouco de jogar no computador, etc. Porque estão, de certa forma, atrapalhando a sua comunhão com Deus. Não deixa de ser um jejum, tá bom? Um jejum parcial, tá? E concluindo, Jesus frequentemente jejuava e ensinava a prática aos seus discípulos e seguidores. Por isso nós estamos aqui criando esse áudio, esse post, para que você também jejue, para que você aprenda também o que é o jejum. Posteriormente, os apóstolos de Jesus jejuaram, bem como a igreja primitiva de Atos jejuou, testificaram essa prática, lá em Atos 13:2-3 e 14:23, 27:33 de Atos você pode acompanhar também. E você pode jejuar e orar para um fim pessoal, para ser mais avivado, receber mais graça divina, se humilhar diante do Senhor, ajudar alguém ou algum ministério, se fortalecer para a obra de Deus, pedir perdão a Ele e etc. Para isso serve o jejum. Porém, o mais importante é que você e eu devemos saber que o jejum nos aproxima cada vez mais de Deus e nos distancia cada vez mais do mundo. Tá bom? Confira 1 Pedro 5:5, livro de Joel 2:12 até o 14 e Daniel 9:3. E também o Mateus 9:15. Que Deus possa conceder oportunidades de eu e você jejuar em sua presença frequentemente e que esse jejum sirva para cada dia nos aproximar mais de Deus. Que Deus abençoe e um forte abraço e até a próxima, assim Deus permitindo, em nome de Jesus.